salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus nobres e queridos irmãos. Eu recebi uma dica aqui do nosso irmão José Lauma que não dava para deixar para depois. Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha por mais uma excelente dica. E qualquer um que vive aqui no nosso país, nós temos alguns inscritos que são de fora, né? Mas quem está aqui no Brasil sabe muito bem que tudo tem subido os preços. A única coisa que não sobe é a nossa renda, o nosso poder de compra. Mas o custo de vida, os impostos, são cada vez maiores. Até porque é fácil de entender. Você vê cada vez mais regalias que o Estado cria para ele mesmo, para os seus políticos, para os seus juízes, ou seja, para os poderes, enquanto a população é obrigada a pagar por todo esse luxo. Fora que o que é bem pior, eu estava dando uma olhada no PIB da França, por exemplo, o Produto Interno Bruto que eles produzem, eles já passam de 112%, mais ou menos 120%. Ou seja, lá na França, cada 10 reais, por exemplo, na moeda deles que eles ganham, eles já devem quase 12. E como é que pode uma coisa dessa? Como é que uma nação pode prosseguir, família? Você está vendo aí o plano global de endividamento das nações, para que assim elas perdam sua autonomia, aí se submetam a uma regra universal, um poder instituído, não democrático, não escolhido pelos povos, não escolhido nem pelo próprio país, mas que vai mandar em todas as nações. Elas serão apenas regiões para serem exploradas, nada mais do que isso. A gente vem avisando isso há anos, as pessoas não acreditam, as pessoas de esquerda querem estatizar, as pessoas de direita querem privatizar e elas não entendem como o jogo realmente funciona. A dica do nosso irmão aqui, ela está na Carta Capital e ela diz o seguinte: a recém-privatizada refinaria da Amazônia, localizada em Manaus, detém o recorde de gás de cozinha mais caro do país. Hoje o preço do botijão da REAN é 37,1% superior aos das refinarias da Petrobras, conforme um levantamento do Observatório Social do Petróleo. Antes de ser entregue à iniciativa privada, diz o estudo da OSP, a refinaria vendia o GLP, o gás de cozinha, com um valor a 0,8%, em média, mais barato que as outras refinarias. Então veja, hoje tem um aumento de 37,1% depois que foi privatizada. Antes ela vendia 0,8% abaixo dos outros preços normais. Hoje está acima da média, 37,1%, acima. E antes estava abaixo, 0,8%, quase 1% abaixo das outras. Mais barato que as outras refinarias estatais. Desde a privatização no fim de 2022, uma entrega, uma negociata, como dizia Enéas, o preço do gás de cozinha da REN supera em 10,4% a tabela da refinaria de Mataripe, na Bahia, também privatizada. Então, outra que foi privatizada, Gerenciada pela ATEM, a REN atende ao estado do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Ela foi vendida pela Petrobras por cerca de 1,3 bilhão de reais, uma coisa que ela apura, em pouco tempo. Aí a pessoa diz, então Davi, o negócio é estatizar. Veja bem, família, como a coisa é mais complexa do que se parece e ao mesmo tempo fácil de resolver. Preste atenção. A privatização, ela acontece da seguinte maneira. Veja só, cabe aqui o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque a esquerda ela trabalha como? Ela trabalha lesando, isso a gente tem como experiência dos últimos anos aqui no Brasil. Não é achismo, não é sendo pessimista com o atual governo, não. O PT está aí há anos, há décadas, então a gente sabe bem como eles trabalham. E é basicamente o que a própria história prova, que fazem cabide de emprego com a estatal, fonte de desvio de dinheiro, o dinheiro simplesmente desaparece, some, quando ainda é preso, depois ficam mexendo nos processos para até devolver o dinheiro a quem o desviou. E no fim das contas, todos nós somos feitos de palhaço, ainda quando existe uma CPI. Saiu livros, Petroladrões, tudo explicando como é que era feito o esquema, quem era o chefe daquele esquema, todo mundo sabe, dentro e fora do país. Mas mesmo assim nós tivemos um Lula elegível e infelizmente, graças à grande ignorância, eleito. Aí vem o lado da privatização. Então, Davi, já que é assim, e você mesmo admite, o negócio é privatizar mesmo, porque pelo menos na mão dos caras a coisa funciona. São justamente esses caras que forçam o preço subir. Quando é privatizada, meus irmãos, é como se o cara que fosse privatizado dissesse, cara, essa forma de lesar a estatal, desviar dinheiro dela, fazer cabide de emprego é imoral. Mas eu vou fazer de outra maneira mais limpa. Eu vejo quem quer comprar,
faço um acordo com essa pessoa, ela vai me dar uma mesada, ela vai me dar terrenos lá fora, inclusive como já era feito desde a época medieval. Às vezes os próprios nobres que tinham o direito de lutar pelo seu país não faziam, e muito pelo contrário, ficavam entregando àqueles que estavam revoltados. Os próprios amigos que em mesa, né, de almoço diziam: olha cara, a gente tem que fazer alguma coisa, eu estou organizando aqui para lutar contra o império. E aí o que é que acontecia? Esse cara, que já tinha sido prometido as terras a ele, mais dinheiro, justamente dos opressores, ele dizia: eu tenho que ver meu lado, não o lado dos outros. E ele ia lá e entregava: ó, fulano de tal, meu amigo, disse que tá juntando os caras para tentar fazer alguma coisa. E aquele cara ali, o que é que os caras faziam? Enforcava, torturava, para entregar aos outros, e assim ia. É só você dar uma pesquisada na história. Então, hoje em dia, não é muito diferente, família. Aquelas pessoas, né, que dizem: olha, a gente vai vender aqui para que tenha concorrência. Primeiro que a concorrência não existe. Essas empresas pertencem a uma árvore genealógica e estão todas interligadas e tem uma cadeia de comando. Os preços são tabelados e é vendido naquele preço. Se o país não pode pagar, não tem problema. Outro país com esse mundo globalizado vai e compra. Por isso que essas empresas não tem problema nenhum. Ó, o preço é esse, não podem pagar, não tem problema, a gente importa. Não perdem nada. Então, dessa forma, família, esses que vendem recebem por fora grandes somas em dinheiro. Ora, se você me vende alguma coisa e depois eu, dono desta coisa que você me vendeu, quiser te dar uma mesada por mês, isso não é ilegal. Você não vai conseguir provar que eu estou te dando, até porque eu não faço diretamente, eu uso laranjas para isso. Eu te dou imóveis que você pode vender, eu te dou presentes que você pode se desfazer. Mas um fato que você observa, embora isso aqui nunca tenha sido provado, é só você olhar a conta desses homens. Você vê, por exemplo, um Eduardo Bolsonaro comprando aí mansões. Você vê toda a família aumentando o capital, a mesma coisa com o Lula também, né? Todos esses políticos em geral, porque aqui a gente não é nem de esquerda nem de direita, a gente é nacionalista. Então o que é que você observa? Todos eles enriquecendo dentro da política. E as pessoas dizem: não, mas é porque tem muito roubo. Mas como é esse roubo? Como é que isso é feito? Porque só falar, meu irmão, até papagaio fala. Agora, se você começar a analisar, bom, o que esse cara tá falando, esse Davi tá falando, ele tem razão. Seja de esquerda, seja de direita, o fumo sempre entra na população. Ou ficando com a estatal, o dinheiro sendo desviado e o povo pagando o fumo, ou sendo privatizada, cobrando preços exorbitantes. De todo jeito o povo se ferra. Então qual é a solução? Os problemas a gente já entende. Qual é a solução disso? Já que quando a gente observa, repito, tanto de esquerda, de direita e de centro, o que acontece? Entrou na política e esses caras só enriquecem. Não era para ser assim. Veja o Meneghel, por exemplo. Veja o Dr. Enéas. É só procurar. Dr. Enéas, que já finalizou o seu tempo de vida, né? Já passou dessa para uma melhor. Ele empobreceu durante a política. Por quê? Porque o cara gasta muito, família. A pessoa, por mais inteligente que era, e Enéas é, sem dúvida nenhuma, o político mais inteligente que houve nessa nação, sem dúvida nenhuma, mais preparado. Mas por mais que o cara seja um grande empresário, um grande profissional, ele não tem mais tempo de se dedicar à sua profissão, à sua carreira, se ele entra para a política. Ora, veja só, família, como é incoerente. Se você é um grande empresário, tem sua fábrica, isso você se dedicando em tempo integral a ela, você conseguiu ter uma fábrica. Você entra para a política, onde vai ter que se dedicar na sua profissão e ainda mais servir ao país, na sua função de parlamentar. Como é que agora, fazendo duas funções, você passa de uma para 100 fábricas? 50 fábricas. Você nunca conseguiu isso antes, durante a sua carreira, se dedicando só à fábrica. E agora que se divide em dois, você agora consegue 50, 10, 20, 30 fábricas. Coisa que você nunca conseguiu na sua vida. É o caso do Bolsonaro, é o caso do Lula. Só conseguir alguma coisa depois de entrarem na política. Por quê? Se o salário não condiz com isso. Então, meu irmão, a farsa tá aí. A pessoa que quer acreditar: não, Davi, mas eu gosto de dar um voto de esperança, de fé. A opção é sua, meu irmão, mas ela não muda a realidade. O errado não vai ser certo porque você pensa que é certo. A verdade é essa, meus irmãos. Então, enquanto as pessoas batem cabeça, igual o gado, eu gosto de observar o gado. De vez em quando eu paro de frente a uma fazenda e fico olhando. Até de amigos, de parentes, eu fico olhando o gado. Todos ali vão pro abate. Mas tem um gado que, não sei se quer pegar uma vaca, por que é que eles fazem isso. Mas eu fico olhando ali, eles batendo cabeça, um brigando com o outro. Se pudesse, eliminaria o outro. Mas as forças são equilibradas, né?
o que pede se afasta um pouquinho e fica por isso mesmo. E você observa nessa disputa deles, sendo que o destino deles, infelizmente, é o mesmo. Em vez de usarem essa força para tentar mudar essa realidade, escaparem, fugirem, enfim. Então, família, não sejamos gados. Se essa é de fato a realidade, o que as pessoas têm que fazer aqui é cobrar mesmo, fiscalizar. Enquanto a população não passar a ser fiscal desses políticos, que são empregados, nada mais do que isso, essas coisas vão continuar acontecendo. Mentem na cara dura, usando seus cabos eleitorais, pessoas que surfam na onda, literalmente muitos nem estão no país e ficam falando um monte de abobrinha, incentivando o povo a fazer um monte de coisa para se prejudicar, nem estão no país. E no final das contas não é eles que vão pagar mais caro no gás de cozinha, não é eles que vão pagar mais caro agora também no combustível, na gasolina já vai aumentar. Que a esquerda sempre teve isso, não, mas gasolina aí é coisa de rico. Os caminhões que transportam, eles usam diesel, não precisa gasolina ser barata, gasolina é coisa de playboy. Então vão aumentar o preço, vão deixar cara. Tava lendo aí as notícias, tudo indica isso. Então, meus irmãos, é o fim da picada, nós não aguentamos mais isso. E tem que lembrar o que o Dr. Enéas falava. Todas essas riquezas que estão sendo desviadas, essa dívida que esses homens estão fazendo, cada ano os países mais endividados, tá levando, tá sugando tudo que nós temos. E isso é safra única. Não vai ter mais minério daqui a pouco. Não vai ter novos poços de petróleo no nosso país. Então deixa sugar-se tudo assim, entrega a preço de nada. Os caras fazendo reserva, de tão barato que eles compram para fazer reserva. Não é nem porque necessita. É porque eles dizem, olha, vai acabar e a gente vende pelo preço que a gente quer depois. Então, meus irmãos, o povo precisa amadurecer, precisa entender, sair dessa como os nossos pais ou os nossos avós fizeram, ficar idolatrando esses homens, achando que ia mudar alguma coisa. Porque enquanto o povo não acordar, não começar a cobrar o que é certo, não vai mudar, família, infelizmente. E toda a narrativa ainda é para que continue nesse jogo, de gato e rato, literalmente. Então aqui eu trouxe essa matéria para vocês, com vários dados, né, que a gente vai pesquisando aqui. E eu gostaria de saber a tua opinião, família. Como é que você vê isso aqui, tudo que está acontecendo? Como é que está o seu custo de vida agora em 2023? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. A gente volta com mais 2 vídeos, se Deus quiser. Um às 9h30 da manhã, eu mudei um pouquinho o horário. E outro às 5h45, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!